Quando deixa de a perseguir, a primeira coisa que acontece é uma mudança repentina na dinâmica emocional entre vocês. A perseguição constante elimina o mistério, mas a distância restabelece-o quase imediatamente. Quando a sua atenção já não está garantida, a mente dela começa a preencher o silêncio. O silêncio força a reflexão, e a reflexão cria movimento emocional. Em vez de reagir à sua presença, ela começa a processar a sua ausência. É nesta mudança mental que nasce a curiosidade. Ao parar de a perseguir, interrompe o padrão a que ela se tinha acostumado. A previsibilidade diminui frequentemente a intensidade emocional com o tempo. Quando se retira desse papel previsível, o subconsciente dela apercebe-se da mudança. Os seres humanos estão programados para prestar atenção a padrões interrompidos. Ela começa a rever as interações para perceber o que mudou e por quê. Esta repetição interna mantém-no mentalmente presente sem que tenha de fazer nada. Deixar de perseguir também sinaliza força emocional e autoestima. Comunica que o seu valor não depende da validação ou da resposta dela. Esta confiança silenciosa destaca-se porque é rara. Muitas pessoas perseguem para evitar a perda, mas a contenção demonstra abundância. A abundância cria atração sem esforço. Ela começa a perceber que não é facilmente substituível. Quando deixa de tomar a iniciativa constantemente, o investimento emocional dela é testado. O investimento cresce onde há esforço. Se ela sente falta de esforço da sua parte, o seu próprio esforço aumenta geralmente para reequilibrar a dinâmica. Isto não é manipulação, mas sim psicologia humana. As pessoas valorizam o que exige participação. No momento em que começa a envolver-se, torna-se mais apegada emocionalmente. A sua ausência dá-lhe espaço para sentir em vez de reagir. A comunicação constante não deixa espaço para o processamento emocional. O espaço permite que as emoções se aprofundem e amadureçam. Neste espaço, as memórias ressurgem com maior intensidade. Ela começa a associar-lhe sentimentos em vez de distrações. Esta associação emocional fortalece o apego silenciosamente. Quando deixa de correr atrás, deixa também de validar a incerteza. A incerteza prospera com a constante reafirmação. Ao afastar-se, retira o reforço emocional. Obriga-a a confrontar os seus próprios sentimentos honestamente. Ela já não pode confiar na sua busca para definir a ligação. Este autoconfronto leva frequentemente a uma consciência emocional mais profunda. A sua disponibilidade reduzida reformula a sua presença como valiosa em vez de esperada. A escassez aumenta o valor percebido quando é natural e não forçada. Ela começa a reparar quando não está presente, em vez de quando está. Esta percepção cria contraste. O contraste aguça as emoções e a atenção. Torna-se mais significativo ao ser menos acessível. Não correr atrás também permite recuperar o equilíbrio emocional. Quando o seu humor já não depende da resposta dela, a sua energia altera-se. A energia calma e centrada é atraente porque transmite segurança. Ela sente que é estável, independentemente do resultado. A estabilidade sinaliza maturidade e confiança. Esta combinação é difícil de ignorar. Quando ela percebe que não está a correr atrás, a sua sensação de controlo muda. O comando parece muitas vezes invisível até desaparecer. A perda de influência cria incerteza. A incerteza desencadeia curiosidade e monitorização emocional. Ela começa a prestar mais atenção às suas ações e ao seu tom de voz. A atenção alimenta o envolvimento emocional. Parar de perseguir também retira a pressão da interação. A pressão cria muitas vezes resistência, mesmo quando existe atração. Sem pressão, as emoções podem aflorar naturalmente. Sente-se menos confinada e mais livre para sentir. A liberdade permite que o desejo genuíno surja. O desejo que surge livremente é mais forte do que o desejo que é perseguido. O seu silêncio torna-se mais eloquente do que as suas palavras alguma vez foram. O silêncio convida à interpretação e a interpretação convida à imaginação. A imaginação amplifica frequentemente o significado emocional.
Ela preenche as lacunas com pensamentos, memórias e perguntas. Estes ciclos mentais mantêm-no presente na mente dela. Pensar substitui reagir. Quando deixa de correr atrás, demonstra que tem opções para além dela. As opções não precisam de ser ditas para serem sentidas. Uma vida plena cria gravidade emocional. Ela percebe que não está parado no mesmo lugar. O movimento implica crescimento e o crescimento implica valor. As pessoas temem perder o que está a avançar. O seu autocontrolo durante o distanciamento comunica inteligência emocional. A inteligência emocional cria segurança e intriga ao mesmo tempo. Não está a castigar, a afastar-se ou a jogar joguinhos. Está simplesmente centrado. Os homens centrados são raros e notáveis. A raridade intensifica o foco emocional. Ao afastar-se, permite que ela sinta a sua falta. Sentir saudades é uma experiência emocional poderosa. Cria anseio, reflexão e desejo. A presença constante impede que a saudade se forme. A ausência dá espaço para a emoção respirar. Espaço para respirar aprofunda o vínculo. Quando deixa de correr atrás, deixa de negociar o seu valor. O valor passa a ser presumido em vez de argumentado. O valor presumido parece mais forte do que o valor comprovado. Ela começa a avaliar o que o acesso a si realmente significa. O significado aumenta o peso emocional. O peso emocional leva a uma reflexão mais profunda. O seu distanciamento calmo também filtra as ligações superficiais. Apenas o interesse genuíno sobrevive à distância. Esta clareza beneficia-o independentemente do resultado. Se ela pensa em si constantemente, o apego cresce. Caso contrário, ganha liberdade. De qualquer forma, recupera o controle da sua direção emocional. Deixar de perseguir também quebra padrões de dependência emocional. A dependência disfarça-se muitas vezes de afeto. Quando a dependência desaparece, a emoção real torna-se visível. Ela precisa de decidir o que sente sem depender da sua perseguição. Este processo de decisão mantém-no mentalmente presente. Tomar decisões cria envolvimento emocional. Quando ela começa a pensar em si, sem que a incentive, o apego vira-se para dentro. O apego interno é mais forte do que a estimulação externa. Já não a está a lembrar de si mesmo. A própria mente dela faz o trabalho. É aí que se forma o verdadeiro laço emocional. A sua contenção redefine-o como um homem que escolhe em vez de perseguir. Escolher implica ter padrões e autoestima. Os padrões elevam a percepção instantaneamente. Ela começa a vê-lo como alguém que não pode ser dado como garantido. Esta percepção muda o tom emocional. Quanto mais tempo permanecer composto, mais forte se torna o contraste. O contraste entre quem era e quem é agora aguça a percepção. A percepção leva à reavaliação. A reavaliação leva muitas vezes a um interesse renovado. O interesse enraizado na reflexão é mais profundo do que o interesse enraizado na excitação. Quando deixa de a perseguir, o ruído emocional entre vocês acalma-se subitamente, e esse silêncio torna-se poderoso. A perseguição constante mantém as emoções superficiais porque não há espaço para o pensamento. Assim que se afasta, a mente dela tem finalmente espaço para processar a sua presença. O processamento transforma-se em reflexão e a reflexão transforma-se em fixação. Começa a perguntar-se por que razão a energia mudou, em vez de se sentir sobrecarregada por ela. Esta curiosidade mantém-no ativo nos seus pensamentos sem esforço. Ao deixar de a perseguir, remove a rede de segurança na qual ela confiava inconscientemente. As redes de segurança reduzem a urgência porque parecem permanentes. Quando esta rede desaparece, a percepção aguça-se imediatamente. Começa a perceber o que a sua atenção realmente significava para ela. Os seres humanos raramente valorizam algo plenamente até que deixe de ser garantido. Esta percepção repentina cria movimento emocional. O movimento emocional alimenta o pensamento. Parar a perseguição também perturba as zonas de conforto emocional. As zonas de conforto são onde a atração diminui gradualmente. Quando se afasta, a familiaridade é substituída pela incerteza. A incerteza força a mente a envolver-se mais profundamente.
Ela começa a analisar interações que antes considerava banais. Esta análise fica se repetindo na sua mente. A repetição fortalece o vínculo emocional. Quando deixa de correr atrás, a sua ausência torna-se uma pergunta em vez de uma afirmação. As perguntas exigem energia mental. Em vez de reagir às suas mensagens ou chamadas, ela começa a questionar-se sobre o que mudou. O autoquestionamento é emocionalmente envolvente. Dirige a atenção para dentro e intensifica os sentimentos. Os sentimentos sem distrações tornam-se mais fortes. Sentimentos fortes levam a pensamentos constantes. O seu afastamento também elimina a previsibilidade emocional. A previsibilidade reduz a curiosidade com o tempo. Assim que se torna menos previsível, a curiosidade desperta naturalmente. A curiosidade mantém a mente ativa e alerta. Ela começa a procurar sinais seus sem que demonstre nada. Esta antecipação cria tensão emocional. A tensão mantém a atenção. Não perseguir faz com que passe de estar emocionalmente disponível para estar emocionalmente presente apenas quando é apropriado. Esta distinção é extremamente importante. A disponibilidade emocional parece comum, mas a presença emocional parece rara. Ela começa a associá-lo à profundidade em vez da conveniência. A profundidade requer envolvimento mental. O envolvimento cria ciclos emocionais. Estes ciclos mantêm-no na mente dela. Quando a sua atenção já não é constante, o seu valor aumenta automaticamente. O valor é sentido através do contraste. Ela percebe a diferença entre o antes e o agora. Este contraste cria uma acuidade emocional. A acuidade emocional fortalece as memórias. Memórias mais fortes ressurgem com mais frequência. As memórias que ressurgem mantêm-no mentalmente presente. Parar de perseguir também remove a ilusão de controlo. O comando parece muitas vezes invisível até que desapareça. Quando ela percebe que já não consegue prever ou direcionar as suas ações, a atenção aumenta. A atenção segue o que não pode ser facilmente controlado. Isto não é medo num sentido negativo, mas consciência. A consciência leva à monitorização emocional. A monitorização mantém-no nos pensamentos dela. O seu distanciamento calmo sinaliza que o seu mundo emocional não gira em torno das reações dela. Esta independência é profundamente atraente, porque parece estável. A estabilidade inspira confiança e curiosidade simultaneamente. Ela começa a questionar-se sobre o que te ancora internamente. A curiosidade leva ao interesse. O interesse alimenta o pensamento. O pensamento aprofunda o foco emocional. Quando deixa de correr atrás, deixa de reforçar a indecisão. A indecisão prospera com a segurança. Sem segurança, ela precisa de confrontar os seus próprios sentimentos honestamente. O confronto emocional honesto é intenso. A intensidade amplifica a atenção. Ela começa a questionar o que realmente sente. Este questionamento traz-te para o centro dos pensamentos dela. A distância também permite que ela sinta a sua falta sem interrupções. Sentir saudades não é possível quando alguém está sempre presente. A ausência dá espaço para que a emoção cresça. Com o passar dos dias, pequenos detalhes sobre si tornam-se mais significativos. O significado acrescenta peso emocional. O peso emocional aumenta a repetição mental. A repetição fortalece o vínculo. O seu silêncio torna-se emocionalmente mais intenso do que a comunicação constante alguma vez foi. O silêncio convida a imaginação, e a imaginação amplifica a emoção. Ela preenche as lacunas com memórias, suposições e curiosidade. Estas imagens mentais parecem pessoais e intensas. A mente conecta-se mais rapidamente com aquilo que ela própria cria. A criação leva ao apego. O apego leva ao pensamento incessante. Quando deixa de perseguir, sinaliza que não tem medo da perda. A coragem transfere o poder silenciosamente. O poder altera a dinâmica emocional sem confronto. Ela sente que está centrado, independentemente do resultado. A energia centrada parece rara e segura. A segurança misturada com a distância parece irresistível. A compulsão mantém os pensamentos ativos.
Afastar-se também destaca o seu amor próprio. O amor próprio sente-se mesmo quando não é dito. Ela começa a reavaliar a forma como o vê. A reavaliação requer foco mental. O foco fortalece a presença emocional. A presença emocional sustenta a atração. A atração alimenta o pensamento contínuo. A sua menor disponibilidade redefine-o como alguém com uma vida plena. Vidas plenas criam gravidade emocional. A gravidade atrai a atenção naturalmente. Ela começa a perguntar-se o que ocupa o seu tempo agora. A curiosidade alimenta a imaginação. A imaginação alimenta a curiosidade emocional. A curiosidade mantém-no mentalmente relevante. Não perseguir também filtra a ligação. Só a emoção genuína sobrevive ao espaço. Esta autenticidade intensifica o que permanece. Ela sente emoção sem estímulo exterior. A emoção interna parece mais forte do que a estimulação externa. Uma emoção mais forte exige atenção. A atenção mantém-no na mente dela. Quando deixa de correr atrás, deixa de a lembrar de si mesmo. Em vez disso, a própria mente dela encarrega-se de recordar. Os pensamentos autogerados carregam mais peso emocional. Parecem pessoais e reais. Esta ligação pessoal aprofunda o apego. Um apego profundo leva à repetição. Repetição é igual a pensamento incessante. A sua contenção cria contraste entre a calma emocional e a urgência emocional. O contraste aguça a percepção. A percepção aumenta o valor. O valor aprofunda a emoção. A emoção sustenta o pensamento. Esta reação em cadeia acontece silenciosamente, mas poderosamente. Torna-se significativo sem esforço. Com o passar do tempo, ela começa a associar a sua ausência à profundidade emocional, em vez da rejeição. A profundidade é mais difícil de substituir do que a atenção. A substituição torna-se menos atraente. Ela começa a comparar os outros com base no espaço emocional que lhe deixou. A comparação mantém-no relevante. A relevância sustenta o pensamento. Parar de correr atrás também restaura o seu centro emocional. A energia centrada muda a forma como é percebido. A percepção molda a emoção. A emoção molda o pensamento. Ela sente que já não está a correr atrás de resultados. Esta sensação de liberdade interior é magnética. O magnetismo atrai os pensamentos de volta para si. Quando não a persegue, dá-lhe a liberdade de escolher emocionalmente. A escolha parece mais pesada do que a persuasão. Escolhas difíceis exigem contemplação. A contemplação mantém a mente envolvida. O engagement fortalece o investimento emocional. O investimento mantém-no nos seus pensamentos. Com o tempo, a sua ausência torna-se significativa em vez de vazia. O significado acrescenta importância emocional. A importância cria apego. O apego impulsiona padrões de pensamento. Estes padrões repetem-se silenciosamente e consistentemente. É por isso que ela continua a pensar. Quando deixa de a perseguir, a responsabilidade emocional volta subtilmente para as mãos dela. Durante muito tempo, a sua busca pode ter carregado o ímpeto da ligação. Assim que este ímpeto para, o desequilíbrio torna-se óbvio. Ela começa a sentir o peso do silêncio onde antes havia esforço. Este peso cria consciência emocional. A consciência puxa a atenção para dentro. A atenção interna regressa naturalmente para si. Dar um passo atrás obriga-a a confrontar a diferença entre atenção e valor. A atenção é ruidosa e constante, mas o valor é silencioso e raro. Quando a atenção desaparece, o valor torna-se mais claro. Começa a questionar-se se sente falta do barulho ou da pessoa. Esta distinção exige esforço mental. O esforço mental aumenta o investimento emocional. O investimento mantém a sua presença viva na mente dela. Quando deixa de correr atrás, retira-lhe a segurança emocional, da qual ela talvez nem se apercebesse que dependia. A segurança diminui a urgência com o tempo. Sem ela, a incerteza entra no espaço emocional. A incerteza exige resolução. A resolução requer pensamento e reflexão. A reflexão cria profundidade emocional. A profundidade emocional mantém-no mentalmente próximo.
A sua ausência quebra também a ilusão de disponibilidade infinita. A disponibilidade infinita reduz a importância percebida. Quando a disponibilidade se torna limitada, a importância aumenta. Ela percebe que o acesso a si já não é automático. Esta percepção aguça a percepção. A percepção aguçada alimenta a curiosidade. A curiosidade mantém-na pensando em si. Não correr atrás dela também interrompe a complacência emocional. A complacência cresce quando o esforço flui numa única direção. Assim que o esforço para, o conforto dissolve-se. O desconforto ativa a consciência emocional. A consciência emocional cria um diálogo interno. Este diálogo geralmente gira em torno de si. A mente regressa ao que perturbou o seu equilíbrio. Quando deixa de correr atrás, recupera a liderança emocional sem dizer uma palavra. A liderança é sentida através de ações, não de explicações. Ela percebe que já não está à procura de aprovação. Esta mudança altera a forma como ela interpreta o seu comportamento passado. A reinterpretação acrescenta complexidade emocional. A complexidade aprofunda o vínculo. Vínculo profundo sustenta o pensamento. Afastar-se também a obriga a experimentar contraste emocional. O contraste realça o que antes era invisível. Lembra-se de como a sua presença a fazia sentir. A memória intensifica-se quando não é constantemente atualizada. As memórias intensificadas ressurgem com mais frequência. O ressurgimento frequente mantém-no mentalmente presente. A presença alimenta o envolvimento emocional. O seu esforço reduzido convida-a a preencher a lacuna emocional. Os seres humanos procuram instintivamente o equilíbrio nos relacionamentos. Quando o equilíbrio se perde, o esforço geralmente regressa. Este esforço começa internamente antes de se tornar externo. O esforço interno cria vínculo emocional. O vínculo fortalece a fixação mental. A fixação leva a pensamentos repetidos. Quando deixa de perseguir, deixa de competir pela atenção dela. A competição diminui o valor percebido ao longo do tempo. Ao afastar-se, eleva a sua posição naturalmente. A elevação cria intriga. A intriga mantém a mente ativa. Mentes ativas divagam de volta para ligações não resolvidas. Torna-se uma figura não resolvida nos pensamentos dela. O seu silêncio também lhe dá espaço para projetar significados em si. A projeção é um poderoso mecanismo emocional. Ela preenche as lacunas com suposições, memórias e intenções imaginadas. O significado imaginado parece muitas vezes mais forte do que a realidade. Sentimentos fortes exigem atenção. A atenção continua a voltar para si. Deixar de perseguir também sinaliza disciplina emocional. A disciplina sugere controlo e maturidade. A maturidade cria segurança emocional. A segurança combinada com a distância parece irresistível. Ela começa a associá-lo à estabilidade em vez da carência. Esta associação muda o tom emocional. A mudança de tom renova o interesse. O interesse renovado leva a pensamentos persistentes. Quando já não se está a perseguir, a conexão torna-se menos sobre reação e mais sobre reflexão. A reflexão aprofunda o processamento emocional. O processamento profundo fortalece o apego. O apego formado através da reflexão é silencioso, mas duradouro. As emoções duradouras permanecem por mais tempo. As emoções persistentes mantêm-no nos pensamentos dela. O seu afastamento também remove a pressão emocional. A pressão cria muitas vezes resistência, mesmo quando existe atração. Sem pressão, as emoções vêm honestamente ao de cima. As emoções honestas são mais difíceis de ignorar. As emoções ignoradas desaparecem, mas as reconhecidas crescem. O crescimento exige atenção, e a atenção regressa sempre para si. Não perseguir alguém realça a sua independência emocional. A independência sugere abundância. A abundância muda a percepção imediatamente. Ela sente que não está à espera de ser escolhido. Esta percepção muda a hierarquia emocional. As mudanças na hierarquia despertam curiosidade. A curiosidade alimenta o engajamento mental. Quando se afasta, permite que ela experimente o eco emocional da sua presença.
Os ecos permanecem por mais tempo do que os ruídos. Os ruídos desaparecem rapidamente, mas os ecos repetem-se. Cada repetição reforça a memória emocional. A memória fortalece o apego. O apego sustenta o pensamento. A sua ausência também convida à comparação. Ela começa a comparar como se sentiu consigo versus com outras pessoas. A comparação mantém-no relevante. A relevância sustenta o foco emocional. O foco emocional aprofunda o apego. Um apego mais profundo leva a uma reflexão constante. A reflexão regressa a si. Deixar de perseguir alguém também afasta a previsibilidade emocional. A previsibilidade diminui a excitação com o tempo. Quando a previsibilidade desaparece, a atenção aguça-se. Ela observa mais atentamente os sinais subtis. Observar aumenta o envolvimento emocional. O envolvimento fortalece o apego. O apego alimenta o pensamento. Quando deixa de perseguir, deixa de validar a ambiguidade emocional. A ambiguidade sobrevive com base na segurança. Sem segurança, a clareza torna-se necessária. A clareza requer introspeção. A introspeção intensifica a emoção. A emoção intensificada procura um objeto. Esse objeto torna-se você. O seu afastamento calmo redefine-o como alguém que escolhe em vez de esperar. Escolher implica padrões. Os padrões aumentam o valor percebido. O valor altera a dinâmica emocional. A dinâmica alterada renova a curiosidade. A curiosidade mantém-no mentalmente presente. Ao não perseguir, dá-lhe espaço para desejar livremente. O desejo que se forma livremente parece mais forte e mais pessoal. O desejo pessoal cria apego emocional. O apego formado sem pressão é profundo. O apego profundo sustenta o pensamento a longo prazo. Torna-se uma presença recorrente na mente dela. Quando o esforço cessa, a emoção não desaparece, ela se concentra. A emoção concentrada parece mais pesada. A emoção mais pesada exige atenção. A atenção regressa repetidamente à sua fonte. A fonte torna-se você. Esta repetição fortalece a memória emocional. Quando deixa de correr atrás dela, introduz uma tensão emocional que já não tem uma saída imediata. A tensão emocional não desaparece por si. Ela procura a resolução através do pensamento. Sem a sua presença constante, a mente dela torna-se o lugar onde reside essa tensão. Ela começa a reviver momentos, conversas e pequenos detalhes que antes ignorava. Estas memórias ganham um novo significado porque já não são reforçadas diariamente. O significado aprofunda o vínculo emocional. Um vínculo profundo faz com que os pensamentos voltem para si. Ao afastar-se, força a ligação a existir sem estimulação constante. A estimulação mascara muitas vezes a emoção real em vez de a criar. Quando a estimulação diminui, os sentimentos genuínos vêm ao de cima. Ela começa a perceber se sente calma, curiosa ou inquieta sem si. Esta verificação emocional requer reflexão. A reflexão centra-se naturalmente em si. Quanto mais ela reflete, mais presente se torna na mente dela. Parar de correr atrás dela também lhe retira a segurança emocional na qual ela pode ter confiado inconscientemente.